Olá a todos, sejam todos bem-vindos, glória a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor por nos permitir estarmos aqui mais uma vez para meditarmos, estudarmos, crescermos na graça, no conhecimento. E hoje, como todos, né, como todos os dias, o estudo está uma bênção. Então, se preparou? Já pegou aí o seu bloquinho de anotação? Vamos anotar, vamos, né? Vamos marcar os pontos importantes para que depois a gente volte lá novamente, estude, medite. Então, queridos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos continuar falando de família? Vamos falar da família. Estamos falando, né, aprendendo sobre a família de Sara e do nosso primeiro patriarca Abraão, né? Estamos aprendendo, tirando lições, olhando para todos os ângulos da história, né? E tirando lições e vendo o derramar da misericórdia de Deus. Porque quando eu olho para a história deles e para a minha, né, e certamente para a sua, a gente vê que a misericórdia de Deus, ela nos alcança de maneira extraordinária. E aí hoje eu quero começar contextualizando, fazendo uma abordagem sobre essa questão da família, né? O contexto familiar, queridos, como é importante nós nos libertarmos, né? De crenças limitantes, de crenças que não acrescentam na vida da gente, de crenças que não liberta a gente, né? Porque o que liberta é a palavra. De crenças que nós aprendemos, mas aí depois a gente vai ver que não tem nada a ver. E uma dessas coisas, né, que eu quero trazer aqui para fazer você refletir. Eu quero que você seja reflexivo, reflita. Ó, seja menos reativa, reaja menos e seja mais reflexiva, reflita mais. Quando alguém trouxer para você algo que não é do seu conhecimento, algo que você, né, desconhece, calma, não reaja. Pense, pondere, analise. Vá até a fonte, que é a palavra de Deus, ore e busque ao Senhor discernimento. Não descarte aquilo só porque você não conhece, só porque a sua mente não consegue digerir. Talvez seja um alimento que a sua mente não consegue digerir, mas com a ajuda do Pai, se você se prostrar de joelho, o Espírito Santo vai te ajudar a entender. Então, o que a Bíblia fala sobre família? A Bíblia, ela dá parâmetro para tudo, tudo da nossa vida está aqui. Ela é nossa regra de fé e prática. Tudo que diz a ver com a nossa vida, com a nossa conduta, está aqui nesta palavra. Então, ela é a nossa fonte. É aqui que nós temos que beber. É desta fonte que nós temos que beber. Então, talvez, né? Talvez não, com certeza, na sua denominação, você aprendeu que você tem que orar anos e anos para a salvação, né, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. Quantas vezes e quantos testemunhos você já ouviu de pessoas falar que orou 30 anos pela conversão de alguém, orou 20 anos pela conversão de alguém, né, para que alguém da família se converta? E aí eu quero perguntar para você, quando que você viu esse padrão na Bíblia? Quando? Me responda. Quando que na Bíblia você vê alguma referência sobre alguém que orou por outra pessoa para que ela se convertesse 10 anos, 20 anos, 30? Quando que você viu isso na palavra de Deus? Se você achou isso na palavra de Deus, manda para mim urgentemente, que eu preciso descobrir isso. Porque o que é ensinado, né, para nós? Gente, o sistema religioso, ele faz um desserviço tão grande na vida da gente, ele faz uma lavagem tão grande na vida da gente, que para a gente se recuperar de tanta mentira, de tanta coisa que não tem fundamentação na palavra de Deus, a gente precisa de anos
para que o Espírito Santo vá tirando todo esse lixo que foi colocado e depois consiga colocar algo bom dentro de nós. É impressionante, né? É impressionante como o sistema religioso, ele nos ensina coisa que a palavra não ensina. A palavra não ensina você a orar 10, 20, 30 anos para a salvação de ninguém. Tira isso da sua cabeça. Isso quem diz é a religião dos homens, não é a palavra de Deus. Você não vai achar na palavra de Deus que você tem que orar pela salvação dos seus parentes, porque se você orar e ele se converter, o mérito é seu. E não, queridos, o mérito não é nosso. O mérito da salvação, né, é de Cristo Jesus. Aí, você já ouviu a frase de alguém falar assim, ó, vamos orar para Deus fazer uma obra? Onde você viu isso na palavra de Deus? Deus já fez a obra. A obra já foi feita, o filho já veio, já pagou o preço, né? Mas por que que isso é colocado para nós como se a responsabilidade da salvação dos nossos parentes estivesse em nós, né? Se nós tivéssemos que orar, pense nisso, pare e analise isso, pelo amor de Deus, pense nisso. A salvação é um dom imerecido, é mérito de Cristo Jesus. Nós não salvamos ninguém. As nossas orações não salvam ninguém. Não estou dizendo que você não tenha que orar. Tem que orar. Mas se a tua oração é quem faz aquela pessoa mudar, então o mérito está em você, não naquilo que Cristo fez. Você consegue entender isso? Você consegue entender? E aí, ó, vamos orar para Deus fazer uma obra. Aí a pessoa fica lá anos e anos e anos orando, sendo que Deus já fez a obra, a salvação já está disponível. E todo aquele que aceitar, todo aquele que crê, né, será salvo. Então, entenda uma coisa, há um propósito em Deus ter te colocado na família que você tem hoje, na família que você nasceu. Você está lá por um propósito, você não está lá por uma causa, e você não está lá para salvar ninguém, porque quem salva é Jesus e quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. O coração bom, olha, nós somos lançadores de semente. O que é um lançador de semente? Nós semeamos a palavra. Mas se o solo não prestar, que for o coração da pessoa, independente dele ser teu pai, tua mãe, teu irmão, não vai adiantar essa semente boa, que é a palavra ser lançada. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender que a palavra manda você orar por um doente? Está alguém enfermo? Ore, né? Manda orar. Mas a Bíblia não manda você orar pela salvação de alguém, né? Manda orar por outra circunstância, outra situação. Pela salvação, não. Nós precisamos entender isso precisa ficar bem claro na mente da gente. A obra da salvação, ela é um dom de Deus para todo aquele que crê. Deus nos deu o privilégio de constituir família para nos ensinar. A família na nossa vida é para que nós entendamos o plano de salvação e a misericórdia de Deus. É para isso que Deus te deu uma família. Deus não te deu uma família com a responsabilidade de você salvar ela, porque você não salva ela e nem você mesma. Deus te deu uma família para você... Olha, abre bem o seu ouvido para você entender aqui, ó. Deus te deu uma família para você entender o plano de salvação, para você entender a misericórdia de Deus e você se desenvolver o seu ministério dentro dessa família, sendo a atalaia de Deus, sendo quem o Senhor te chamou para ser. O seu campo ministerial é dentro da sua família, o seu chamado é dentro da sua família. Não para salvar ninguém, porque eu e você não temos, né, poder para isso, e Cristo já fez isso, né? É para que nós desenvolvamos, né,
além disso que eu acabei de falar, nós entendemos o plano de salvação, a misericórdia de Deus, nós possamos gerar testemunho para essas pessoas, que algumas vão se salvar e outras não vão. Essa que é a verdade. Você precisa entender que Deus vai perder muitos filhos, assim como eu e você também perderemos filhos. Tem gente que não aceita isso, eles não aceitam isso. Mas aí eu quero trazer aqui para que nós, entenda melhor isso. Vamos trazer uma família aqui. Vamos falar da família de Jesus. Eu acho que a família de Jesus ela é maravilhosa para ensinar para mim e para você. Vamos entender aqui, o contexto da família de Jesus. Jesus, o rei que desceu da sua glória, tomou a forma de homem e veio aqui. E ele teve uma família aqui. Então, aos nossos olhos, aos olhos de toda a família de Jesus, tinha que ser perfeita, porque Jesus era Deus. Mas será que Jesus, ele viveu uma família perfeita? Essa família perfeita que o sistema religioso quer que você te enfiar a goela abaixo, te vender uma figura de família perfeita que você tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer, tem que acontecer, para conversão do teu parente, do teu familiar. Então vamos ler lá em Marcos, vamos ver como que era o contexto da família de Jesus, para você entender. Marcos 3, versículo 20, diz assim, Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Vocês conseguem entender isso aqui? É a família de Jesus. A família de Jesus não entendia o ministério de Jesus. A família de Jesus não aceitava, eles não via Jesus como Deus, como Cristo. E ainda mais, a família de Jesus, a mãe e os irmãos de Jesus, queria levar ele à força, porque eles achavam que ele estava louco. Esse era o padrão da família de Jesus. Esta era a família terrena de Jesus, Se a família terrena de Jesus teve problemas e chegou nesse nível, imagina a minha e a sua, imagine, a gente está vendo nítido na família de Abraão. Então você precisa desconstruir essas crenças que colocaram, em você, porque enquanto você não desconstruir isso, você vai ficar preso e você não vai avançar para os outros níveis, porque você não vai crescer no conhecimento, você não vai crescer na graça, você vai ficar estagnado, estacionado naquilo ali. Você vai ficar orando e jejuando 20, 30 anos por um parente que não está nem aí, que não quer, que não aceita, por um solo infértil, um solo que não produz. Não se engane. Os maus, eles já vêm mal desde o ventre. O salmista diz, que não só os maus, os bons também. Aquela pessoa que é boa, ela já vem do ventre. Então, se a palavra que é viva e poderosa e o Espírito Santo não muda e não convence essa pessoa, por que você acha que a sua oração e o seu sacrifício vai convencer essa pessoa? Isso é inaceitável. Então, a mãe e os irmãos de Jesus, eles vão lá para levar Jesus à força, tirar Jesus de lá, porque na mente deles, Jesus era doido, assim como na mente de muitas pessoas que estão dentro de um sistema religioso, pensar dessa forma e falar o que eu estou falando é loucura. Por quê? Porque eles não entendem, não enxergam e eles aceitam aquilo que foi imposto para eles. Aí, olha só, eles chegam lá,
eles acham que Jesus está louco, quer levar Jesus para casa, né? Privar Jesus do papel dele, de cumprir o chamado dele, de fazer aquilo que ele tinha que fazer, cumprir a missão dele, o propósito dele, assim como dentro do teu lar acontece. Porque se você não está sendo perseguida dentro do seu lar, no meio dos seus parentes, começa a rever aí. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque todo servo de Deus ele é perseguido. Seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua casa, em qualquer lugar. Eu mesmo, minhas próprias irmãs me chamam de louca e fanática. Fanática religiosa e louca. Então, o evangelho, é como Jesus falou, é uma espada. Jesus não veio trazer paz. Veio trazer guerra, conflito. E qual é o ambiente de guerra? Qual é o nosso local de guerra? É dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa, porque desde Adão e Eva, desde Caim e Abel, todas as gerações seguintes vêm vivendo esse mesmo padrão caído de pecado. E tem um ditado que fala assim, ó, toda família tem uma ovelha negra. E eu digo o contrário, toda família ela tem bodes e ovelhas. Toda família tem. E bode nunca vai aceitar. Bode não aceita. Bode questiona, bode reclama. Então, é isso. Aí, o que acontece? Eles, né, vão lá para tirar Jesus de lá, para levar Jesus para casa, falando que Jesus está louco, né? A família deles, os próprios parentes, a mãe e os irmãos. Os fariseus dizem que eles estão endemoniados, porque é assim que os líderes religiosos eles fazem. Quando eles veem alguém combatendo as heresias dele, as mentiras deles, né? O sistema religioso e as mentiras dele, eles dizem logo que está endemoniado, né? Eles acusam Jesus de estar endemoniado. E aí, olha, na sequência, no versículo 31, diz assim, ó. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram, olha só. Aí Jesus responde assim, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Queridas, a família neste plano é para você entender a misericórdia de Deus. Não jogue nas suas costas uma responsabilidade que não é sua. A nossa verdadeira família são os que vão herdar a eternidade com nós. São a nossa família na fé. São aqueles que professam a fé de Abraão, a mesma fé que você, que crê no mesmo Deus que você crê, que anda na mesma palavra, que está rumo à Nova Jerusalém, que está caminhando para lá, que aceita a palavra, toda a palavra de Deus, né, como verdade, não a metade, não 80%, toda a palavra de Deus, toda a palavra importa, 100%. Então, aqueles que vão herdar a vida eterna, que são, de fato, tua família de verdade. Teus parentes de verdade. Porque aqueles que não estiver caminhando para a eternidade, estão caminhando para a morte. Então, aqui é só uma passagem. E você precisa entender que o seu lar é um campo de batalha, onde você está batalhando ali. Onde vai ter aquele solo fértil, que a semente vai germinar, mas vai ter aquele que não vai germinar. E se nós não aprendermos isso, né? A gente vai alimentar ilusões, a gente vai fazer sacrifício de tolo, a gente vai perder tempo. Vocês conseguem entender isso? Então vamos lá, ó. Prova está aqui, ó. No lar de Abraão, né? O pai da fé, o amigo de Deus, que andava com Deus. Então vamos para mais um desfecho dessa família, né? Deste lá. Então, nós vimos ontem, né, que Agar vai para o deserto, o anjo encontra, ela recebe uma promessa, volta e tem o seu filho. E aí, olha só, nesse meio tempo, o que acontece? Deus,
Ismael nasce, né? Deus faz ali, reforça ali, renova sua aliança, né? Tem a circuncisão. E quando Abraão é circuncidado, né? Com 86 anos, Ismael com 13 anos, Deus reforça a promessa do filho, né? Do filho. Mas olha aqui o que o capítulo 17 de Gênesis, versículo 17 diz assim, ó. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo. Eu vou ler um antes, no 16, ó. Deixa eu ver. 15, ó, versículo 15 do capítulo 17. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis e povos. Aqui tem umas coisas para a gente analisar. Primeiro, antes Deus tinha dado a promessa de um filho, mas Deus não tinha dito que o filho seria por intermédio da Sara. Só disse que daria um filho, né? Aí eles metem o pé pelas mãos, fazem essa besteira tudo que a gente viu, né? No vídeo de ontem. E aqui, quando Deus ele faz aliança na carne, né? Que é a circuncisão, Deus muda o nome deles. Aí Deus deixa bem claro que o filho, né? Que o filho seria por meio de Sara, que Sara daria o filho. Aí, ó, deixa eu ver. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não chama mais Sara, né? Mudou o nome de Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela, né? Darei a você um filho. E dela procederão nações e reis e povos. Aí, olha o 17, ó. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu-se. E disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Gente, olha aqui isso. Olha o que o texto está falando. Ó, olha que impressionante, ó. A gente foca no riso de Sara, mas antes de Sara rir, quem riu primeiro foi Abraão. Quando Deus diz para Abraão que Sara vai dar um filho, ele ri, né? Ele, antes de Sara, que ele recebe a mensagem primeiro, né? Ele ri. E mesmo Deus falando para ele que ia dar um filho por meio da Sara, olha o pedido dele. Ele pede para que Ismael seja o seu herdeiro. Você consegue entender isso? Olha aqui, ó. Ó, versículo 18. E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então, mesmo Deus falando: olha, eu vou te dar um filho legítimo da tua esposa, não um filho bastardo da escrava. Ainda assim, ele pede a Deus que o filho da escrava, o filho bastardo, seja o herdeiro dele. Aí Deus fala assim, ó, olha como Deus é maravilhoso e misericordioso. Versículo 19. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Então, se dependesse de Abraão, a aliança, né? A bênção tinha ficado com Ismael, o filho da escrava, e não o filho da esposa dele. Mas Deus falou: não, a minha aliança com você será com Isaque, com o filho da livre, não com o filho da escrava, não com o filho da serva. Olha só, porque a Bíblia, minhas queridas, ela tem que ser estudada com lupa. A gente tem que se demorar e se atentar a todos os detalhes, porque todos os detalhes no texto importam. E se a gente fizer uma leitura correndo por cima, a gente vai perder esses pormenores que tem, né?
que tem na história. Então, olha só. Aí Deus continua falando com ele, ó. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Olha só. Também o abençoarei. Eu o farei florífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Então, os primeiros 12 príncipes, né, que seria, no caso, os primeiros 12 ali, príncipe de tribos, ele surgiu primeiro em Ismael, né? Porque diz, assim como lá na frente de Jacó, a gente vai ter as 12 tribos, mas antes, né, Ismael já tinha os 12 príncipes já, né? Que deram origem a muitas nações, né? Que deram origem aos árabes. Inclusive, os árabes, eles têm Abraão como pai, eles circuncidam, né? Eles são circuncidados como o Ismael, né? Então, olha que coisa impressionante. Às vezes as pessoas limitam tanto. Eu vejo como as pessoas, elas têm a mente assim, ó, tamanho de um grãozinho de arroz, como eles querem limitar um Deus tão grande, tão grande, tão grande. Quando a pessoa, ela fala assim, ó, você imagina o plano de Deus, né? O plano global, né? Desses 2 filhos aqui, ó, originaram todos os povos, né? Todos os povos, nações e língua. E a gente vê a graça de Deus alcançando os gentios, porque a escrava aqui, H, era gentia, né? Era alguém que não era da nação de Israel. Então, a gente vê como a misericórdia de Deus alcança povos, tribo, língua, nação e outras pessoas. E aí, sabe o que o sistema religioso faz? Eles querem pegar essa graça abrangente, eles querem pegar aquilo que Jesus fez na cruz, de abrir os braços para alcançar todo aquele que nele crê, e fala assim, ó, a igreja verdadeira é aqui. O povo que Deus separou para levar a palavra dele está aqui. Lá nas outras, olha a arrogância, a prepotência. Lá nas outras tem pessoas que são boas, que têm um coração bom. Mas a nossa é que é a verdadeira. Deixa eu falar uma coisa, a palavra diz que não, hoje, que nós estamos na graça, no evangelho da graça, não tem judeus, não tem livre, não tem escravo, não existe hoje Assembleia Adventista, não sei o que, não existe isso, porque isso foi o homem que criou as fronteiras da graça, extrapolou tudo isso. Hoje a graça é para todo aquele que crê na fé de Abraão, todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida será salvo. Essa história de Deus escolher uma igreja, uma denominação para levar... Igreja não, que isso não sou igreja. Igreja somos nós, o templo vivo. São pessoas, não são edifícios, não são casas de encontro. Essas denominações, né, que se intitula guardiã da graça, que a graça é só deles, eles só estão salvos, né, e nas outras tem gente boa, mas o escolhido foi, escuta uma coisa, esse plano nunca deu certo, porque a única nação que Deus escolheu para levar o seu nome para o mundo foi Israel, e eles falaram nisso, e Deus não repetiu a mesma coisa. Quando Deus chama Israel, sim, Deus chama Israel como um povo separado, para que eles revelassem a grandeza do Deus de Israel para outras nações, mas não foi isso que ele fez. Israel se corrompeu, por isso Jesus veio renovar essa aliança que eles quebraram. E aí Jesus renova a aliança no seu corpo, no seu sangue. Ele escancara a graça para todas as nações, todo aquele que crê, sai do controle de Israel e vem para os gentios, né? Aí, uma denominação religiosa criada por homem vai lá e fala assim, não, a salvação está aqui. Nós somos os eleitos separados para levar a mensagem. É sério isso? É sério? Porque todas fazem essa lavagem cerebral. Todas dizem isso. Todas dizem. Olha, irmãos, a nossa que é a certa.
As outras tem pessoas, sim, de Deus, tem pessoas salvas lá. Mas a verdade está aqui. Gente, isso é ridículo. Isso só prova o quanto as pessoas são analfabetas de Bíblia. Isso só prova o quanto esse sistema religioso ele domina as pessoas. Cria, sabe por que isso? Isso é controle, é para controlar você e deixar você preso lá e não sair para lugar nenhum, porque eles pregam para você que a salvação está lá. E se você sair de lá, né, você vai se perder, porque afinal de contas, né, a graça de Cristo que te alcançou, ela só te salva se você estiver lá dentro do curral. Se você não estiver lá dentro do curral, aí você tá perdido. Segundo eles, né? Segundo os olhos deles. Então, minhas irmãs, vamos acordar, vamos estudar a palavra liberta. Por que as pessoas são enganadas, né? Porque elas não estudam a palavra. Ainda digo mais, elas não estudam a palavra porque elas adoram ouvir a mentira desses líderes religiosos. E quanto mais títulos eles tiverem, aí é que eles têm prestígio. Aí é que as manadas vão junto com eles, mas aqueles... Eu fico impressionada, eu vejo pessoas, homens e mulheres de Deus aqui na internet, pregando a sua doutrina, falando da palavra de Deus. Às vezes eu olho lá, tem 15 visualização, 20 visualização. Agora, esses falsos profetas, esses lobão, né? Esses lobos devoradores de ovelha que arranca tudo da ovelha, que a ovelha tem que levar o alimento, tem que levar não sei quantas mil ofertas, tem que levar dízimo, tem que levar o móvel usado, a roupa usada, o alimento. Ele arranca, tira o couro da ovelha. Esses que têm valor para esse povo, né? Esses que têm muitos títulos, os doutores segundo o mundo, né? A palavra deles é lei para esse povo. Esse povo não quer ouvir a genuína palavra de Deus da boca de um pequenino. Não, eles querem ouvir esses tubarão, esses grandão que vai devorar eles. Então, acordem enquanto é tempo. Não dá mais tempo. O fim chegou. E se você parar para analisar, você vai ver que esses lobos que estão no sistema religioso, eles não estão alertando ninguém, eles não estão dando comida, não, eles estão dando entretenimento. O que você recebe lá não é alimento, não é a palavra de Deus. O que você recebe lá é entretenimento, para deixar você, ali relaxado. Você entra vazio lá e você sai vazio. Por quê? Porque não tem alimento. Então, vamos voltar aqui. Desperta, ó tu que dormes. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Se você está dormindo dentro desses lugares, acorda. Começa a buscar em Deus discernimento espiritual para que você não seja enganado por esses lobos disfarçados, né? Disfarçados de ovelha. Então, Deus, ele por amor a Abraão, ele promete multiplicar a descendência, né? De Ismael, e diz que Ismael será pai de 12 príncipes, né? E aí continua, isso aqui é tudo no dia que Deus ele faz a aliança da circuncisão, muda o nome de Sara, muda o nome de Abraão, e aí a vida continua, né? Aí aqui conta o relato, né, dos anjos que vão lá ter com Abraão e falar que daqui um ano o menino nasce, né? Aí Isaac vai nascer, eles passam lá pelo processo de Sodoma e Gomorra, né? E aí, olha que interessante, ó. Agora eu vou voltar aqui para a história deles, na maldição hereditária. Olha qual era a maldição hereditária na família de Abraão. Era a mentira. Abraão, que era um amigo de Deus, né? O homem da fé, o pai da fé, ele era um mentiroso. Além dele mentir, ele incentivava a sua própria esposa a mentir. E nós vamos ver isso aqui, ó. Ó, no capítulo 20 diz assim, ó.
Diz assim, ó. Aqui foi depois da destruição lá de Sodoma e Gomorra, né? Já tinha os dois meninos já, a vida seguia. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver em Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia, olha como é importante a gente interpretar e entender a Bíblia, ó. Ele dizia, isso quer dizer que já era uma prática comum. A mentira já tinha se tornado algo comum na vida de Abraão, já era corriqueiro ele mentir, ó. Aí o texto fala assim, ó. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Então, todo lugar que Abraão passava, a mentira seguia ele. Ele carregava essa maldição de mentir, né? De defender a pele dele, é o egoísmo de defender a pele dele e colocar a sua esposa, né, de bandeja para outros homens. Aí, o texto diz, certa noite, Deus veio a Abimeleque no sonho e lhe disse, você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse, Senhor, destruirias um povo inocente. Não foi ele quem me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Olha aqui, né? Olha aí a família, né? De Abraão, um mente e outro conscientemente também. Então, quando Deus intervém aqui, né? Porque poderia ser pior. Então, olha a misericórdia de Deus, né? Deus é tão misericordioso que ele não permite, né? Que Sara vá para a cama com nenhum, nem com o rei lá no Egito e nem com Abimeleque. Só que, olha, Abimeleque era justo perante Deus. Por quê? Porque ele foi vítima da mentira de Sara e Abraão. E aí ele tem argumento, ele começa a argumentar e fala, Senhor, o Senhor vai destruir nós, a minha família, que nós somos inocentes por causa de dois mentirosos, porque ele mentiu e ela também mentiu, os dois mentiram para nós, né? Aí, olha o que Deus responde, né, para Abimeleque. Então, Deus responde no sonho. Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao seu marido. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra, mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então, olha a situação desse povo, dessa família. Olha, ele não aprendeu. Ele não aprendeu a lição lá do Egito, né? Ele não conseguiu enxergar a situação que eles se colocaram, né? Com a escrava, com tudo que aconteceu, ou seja, a vida seguia e eles continuavam repetindo os mesmos erros, né? Será que nós fazemos isso hoje? Não, né? Acho que nós não fazemos isso não, né? Recorrentes no mesmo erro, recorrentes no mesmo pecado. E o preço que eles pagaram. Aí, olha só, o texto continua falando, ó, na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse, o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. Olha que vergonha, olha que péssimo testemunho, né, de Abraão e Sara. E perguntou a Abimeleque a Abraão, o que te levou a fazer isso, né? Abraão, você tá louco? Você colocou o meu reino em risco. Eu e a minha família, a minha casa, poderíamos todos ter morrido por causa da sua mentira. Onde é que você está com essa cabeça? Qual é o motivo dessa mentira? Por que você mentiu desse jeito? A resposta de Abraão. Abraão respondeu, eu disse a mim mesmo, ó, ele com ele mesmo, né? E por isso que lá na frente ele vai ter a sua fé provada, né? Quando Deus pede o seu filho, é justamente por essas atitudes que ele teve, né? Por não confiar.
Enquanto ele não vencesse, né? Enquanto ele não vencesse isso ia continuar na vida deles. Então, a fé dele precisou ser provada para que ele quebrasse esse vínculo e passasse a crer que Deus, ele era poderoso para suprir a necessidade dele, para cuidar dele, que Deus era na vida dele. Por isso que lá na frente, né? Isso aqui tudo vai reverberar lá no Monte Moriá. Aí, olha só. Aí Abraão diz: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus. Só eu que sirvo a Deus, né? Igual os hipócritas de hoje, né? Os religiosos de hoje, né? Aqui nós somos os santos, nós somos os certos, nós somos a igreja verdadeira, né? Abraão pensava assim, ele era o último biscoito do pacote, né? Só tinha ele, né? Igual Elias lá, né? No Carmelo, Senhor, só tenho eu. Jezabel matou todos os profetas, não sobrou ninguém. Aí o Senhor falou: tia, quieta aí, calma, que não é bem assim não. Eu ainda tenho 7.000 joelhos que não se dobraram, né? Então, olha só. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai. Olha só. Ele continua se justificando o seu pecado. Mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: olha, presta bem atenção nisso daqui, ó. Assim você me provará a sua lealdade. Nossa, que prova de amor, né? Que prova de lealdade. Então, Abraão fala assim, ó, você vai provar o meu amor e a minha a sua lealdade por mim, mentindo e indo pra cama com outro homem. Porque se Deus não tivesse impedido, era isso que tinha acontecido. Ela tinha ido pra cama com o faraó, tinha ido pra cama com Abimeleque. Era isso que aconteceu. Sara só não foi para a cama de outro homem pela misericórdia de Deus, porque Deus não impediu. Mas se dependesse de Abraão, ela tinha ido, porque Abraão, ele livrou, né, ele mesmo e colocou ela na fogueira. Olha só. Assim isso aqui é ele ordenando para ela, ó, todo lugar que você chegar, você vai dizer que você é minha irmã e assim você tá provando o meu amor. Ou seja, o que Abraão estava falando para Sara? Sara, você vai se sacrificar por mim. Entendeu? Vocês já pegarem? Ele queria que Sara se sacrificasse para que ele permanecesse vivo. Ele não creu, né, que o Deus Todo-Poderoso, aquele que chamou ele, né, ia livrar ele, ia guardar. E eu imagino Deus só olhando, né? Olhando para ele, ó, e olhando para mim, e olhando para você, e olhando para o nosso contexto de vida também, quando a gente está fazendo as nossas coisas, os nossos planos, os nossos projetos. E aí a gente fica olhando com o nosso olho humano, né? E não vê solução, e a gente fica pensando, mas como é que eu vou viver? Mas como é que a minha família vai ficar? Minha família vai morrer de fome, Deus não vai descer. Eu já vi tanto isso, Deus não vai descer do céu para dar comida para ninguém. Quem quiser que não vá trabalhar, quem quiser que não acorde. É as desculpas, né? As desculpas que as pessoas dão, né? Porque elas são fracas e elas não têm fé. Então elas usam essas desculpas para justificar a falta de fé e confiança em Deus. Porque é o que Deus falou: por acaso existe algo impossível para Deus? Por um acaso o teu problema é problema para Deus? É problema para você, que é humano e limitado, mas para Deus não é problema nenhum. Então por que você acha na sua mente, né, que você não vai conseguir, que não vai dar certo? Porque você está colocando a sua confiança em você, no teu braço. Você não está confiando em Deus, né? Assim como Abraão não confiou. E ele pediu para que a sua esposa mentisse e se sacrificasse por ele, para que ele permanecesse vivo, né? Aí, ó. Sequência. Assim você me provará a sua lealdade em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas, bois, servos e servas e deu a Abraão. E devolveu-lhe Sara, sua mulher. Então Abimeleque, e disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti.
Podes ficar onde quiser, diante de todos os seus, assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e sua serva, de forma que puderam novamente ter filho, porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, a mulher de Abraão. Então, vixe, o vídeo já tá longo, mas eu vou encerrar. Então, queridos, olha só, o preço que se paga pela desobediência ou por um ato errado é muito alto. É muito alto. Eu digo, não vale a pena. Vale mais a pena o caminho estreito. Vale mais a pena sofrer do lado de Jesus do que correr atrás de algo que não é da vontade dele, que não é aquilo que ele sonhou, que ele projetou. Porque quando nós não andamos de acordo com a vontade de Deus, nós estamos regredindo na nossa vida espiritual, nós não estamos crescendo na graça e no conhecimento, porque nós precisamos passar pelas provas. A palavra fala assim, que nós somos provados e aprovados. Então, enquanto você não vencer isso na sua vida, você não vai ser livre, porque o pecado vai estar à porta, né? Por isso que na sequência aqui, ó, a gente vai ver essa mentira de Abraão, o preço que custou para ele. A maldição hereditária que continuou lá no filho dele, de praticar o mesmo pecado dele. Então, queridas, ó, reflitam, meditem em tudo que foi dito aqui nesse vídeo de hoje. Ore a Deus, busque discernimento, entendimento. Abra sua mente para o novo de Deus, para você entender a palavra e comece a questionar se tudo aquilo que você aprendeu de fato está na palavra de Deus, se de fato é aquilo que a palavra diz, porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Tudo que foge daqui não nos convém. Então é isso por hoje, né? Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom, shalom para vocês e até o próximo.